chamamos Madagascar estava em movimento nessa época. Deslocada para dentro do isolamento, a vida se desenvolve de maneira diferente e aqui famílias inteiras de animais explodiram em diversidade. A evolução caminhou de maneira desenfreada para criar uma linhagem bizarra de animais selvagens encontrados somente nessa parte do planeta. Bem-vindo a Madagascar, um mundo à parte. Jardins do Éden. Jardins do Éden, Madagascar. Madagascar é uma ilha maior que a França e fica a 400 quilômetros mar adentro a partir do litoral leste da África. Essa ilha parece ser um lugar onde a evolução fez algumas de suas experiências mais loucas. Florestas exuberantes derramam-se sobre planícies queimadas pelo sol. As árvores misturam-se com a paisagem local, parecendo estar de cabeça para baixo, com as raízes voltadas para o céu. Gigantes armados com espinhos alinham-se contra campos de pedras afiadas e de aparência mortal. Numa terra tão cheia de fantasia, é de se esperar uma diversidade colorida de habitantes. Madagascar não desaponta nesse sentido. Esses lêmures de olhos grandes destacam-se como alguns dos animais que mais chamam a atenção na ilha. Há mais de 30 tipos de lêmures em toda Madagascar. Grandes, pequenos, amantes da terra e acrobatas aéreos. Mas todos eles vivem apenas aqui e em outras 3 pequenas ilhas. Os lêmures florescem nos nichos geralmente ocupados por macacos em outras partes do mundo, mas nenhum macaco desenvolveu-se aqui. Como a maioria dos primatas, os lêmures preferem viver em comunidade. Essa lêmure de colar foi mãe recentemente. Com 6 semanas de idade, os filhotes dela ainda são jovens demais para ficarem sozinhos por muito tempo. Geralmente, as mães dessa espécie dão à luz a gêmeos, mas essa teve uma rara cria de trigêmeos. Descansar é quase impossível com 3 filhotes ativos de quem cuidar. Esses lêmures vivem nas densas florestas ao longo do litoral leste de Madagascar. Montanhas projetam-se do Oceano Índico e causam enormes massas de ar. Aqui, um milhafe preto é capaz de ficar planando durante horas. As montanhas também aprisionam a umidade que vem do mar e quase não há nenhum dia sem chuva. $11 milhões de hectares de floresta tropical ficam encharcados com até 3,5 metros de chuva 240 dias por ano em média. A floresta precisa mesmo de toda essa chuva para sustentar sua incrível biodiversidade. Aqui há mais de 30 espécies de lêmures e, a essa altura, eles já devem estar acostumados com o clima.
Esses animais parecem inocentes o bastante, portanto fica difícil entender o quanto eles e sua ilha são importantes. Sua presença isolada aqui os torna alta prioridade para a conservação global de primatas. Além disso, mais de 80% das plantas e animais daqui não existem em nenhuma outra parte. E quando olhamos para alguns deles, entendemos por quê. Camaleões de todas as formas e tamanhos dividem a ilha com os lêmures. Os lêmures vêm de diferentes famílias e alguns dos moradores das árvores são chamados de sifacas. O sifaca de diadema, que tem quase o mesmo tamanho do lêmure de colar, vive em um vale vizinho. Os sifacas têm esse nome por causa de seu barulhento chamado territorial. Eles são especialistas em saltar e se agarrar nas coisas, e tendem a passar a maior parte de sua vida na copa das árvores. Essa árvore está produzindo uma grande florada, então está na hora de se alimentar. Grandes aves de rapina caçam sifacas. E embora esse milhafe preto não apresente nenhuma ameaça muito séria, o sifaca de diadema não se arrisca. No milhafre acorda um grupo Indris, os maiores lêmures de Madagascar. O único animal maior que ele seria um primo do tamanho de um gorila conhecido como Paleompropithecus, mas que agora infelizmente está extinto. Assim como os lêmures trigêmeos de colar, um jovem Indri não fica quieto. Os Indris vivem em pequenos e unidos grupos familiares e são altamente territoriais. Eles reclamam sua parte na floresta com um chamado agudo que viaja por quilômetros através das árvores. Os Indris se movem em busca de alimento. Eles raramente viajam pelo solo da floresta e às vezes têm que saltar cerca de 10 metros em um único pulo. Uma clara vantagem quando se está em busca de alimento, especialmente porque eles são os únicos lêmures que não têm cauda para contrabalançar seu peso. Os frutos dessa árvore ainda não estão completamente maduros. Os Indris pegam somente as partes mais gostosas e jogam o resto no chão. "30 metros abaixo, no solo da floresta onde os Indris raramente vão, outro mundo de estranhas criaturas luta para sobreviver oculto dos lêmures acima. Voltaremos a seguir com Jardins do Éden, no Nat Geo. Um louva-a-Deus camuflado se prepara para caçar. Essa rã de mantela é grande demais para servir de alimento. Ela está à procura de sua própria refeição, cupins. O louva-a-Deus localiza um camaleão das árvores. Com cerca de 2,5 cm de comprimento, esse é o menor camaleão do mundo. Ele cabe perfeitamente na última falange de um polegar humano. Ele poderia ser uma boa refeição, mas por enquanto o louva-a-Deus não mostra interesse.
O disfarce de folha morta deverá ser suficiente tanto para proteger o louva-a-Deus de predadores e escondê-lo para que não sirva de presa. Esse camaleão geralmente também se disfarça de folha morta, para evitar ser comido. O camaleão das árvores tem muitos primos maiores em Madagascar, muito maiores. O camaleão de Parson é um desses gigantes, chegando até 90 centímetros de comprimento, maior que um gato doméstico. Mais de 50 espécies de camaleões vivem em Madagascar, um número maior do que em qualquer outro lugar do mundo. O isolamento significa a inexistência de competição com outros animais do continente. Portanto, os camaleões espalharam-se em ambientes muito diversificados. Apesar de toda essa diversidade, uma coisa todos os camaleões têm em comum: eles são caçadores supremos. Muitos são capazes de estender sua extraordinária língua, deixando-a quase do tamanho do próprio corpo. Os camaleões são altamente territoriais e esse camaleão-pantera localiza um intruso em seu território. O rival é atraído por uma fêmea perto dali, que acende um aviso negro. Os camaleões não mudam de cor para se camuflar, eles o fazem para se comunicar. O macho defensor incha e mostra suas melhores cores para desencorajar o intruso. Mas esse parece determinado a alcançar a fêmea. O defensor se move para atacar. O intruso decide ir embora, mas não é fácil escapar. Derrotado, o intruso rapidamente mostra suas cores escuras, que significam rendição. Por enquanto, o território do defensor está seguro. Sons de atividade ininterrupta vêm da copa da floresta. A movimentação dos trigêmeos mantém a mãe apurada. Ela ainda não descansou quase nada e agora está na hora do almoço. Ela terá que deixar os filhotes sozinhos e, com toda certeza, não faltarão predadores. No rio abaixo, um grupo de rãs mantela se banqueteia de insetos. Elas se parecem muito com as rãs venenosas da América do Sul, mas não têm parentesco nenhum com elas. Apenas desenvolveram o mesmo padrão para lidar com as mesmas situações. Sua prima maior, a perereca tomate, simplesmente espera que uma refeição rasteje por perto. A mãe lêmure de colar encontra uma árvore em flor. Ela se posiciona por entre as flores para conseguir o néctar doce e a cara dela fica cheia de pólen.
Suas viagens por entre as várias árvores dessa espécie, à medida que elas se movem entre elas em busca de néctar, poliniza-as. Os filhotes de lêmure não param e começam a se afastar da mãe. O mundo lá em cima é emocionante com tanta coisa acontecendo. Os terpsipones mutatas são algumas das criaturas mais espalhafatosas da floresta. E os pais não param de trazer insetos para os filhotes barulhentos. Os jovens lêmures precisam se apressar para explorar, mas eles ainda são desajeitados. 2 deles normalmente viajam para toda parte nas costas da mãe, mas acidentes podem acontecer. Uma grande serpente de Madagascar está à caça perto dali. A mãe está ocupada demais se alimentando para notar. Enrolados em volta do pescoço da mãe como se fossem um echarpe, eles se movem para um local mais seguro, um de cada vez. Ela leva o primeiro para o local seguro e retorna rapidamente em busca dos outros. O terceiro bebê já está forte o bastante para escapar sozinho. Finalmente, os trigêmeos estão a salvo. A escuridão revela uma das criaturas mais especializadas em evolução de Madagascar. Entre toda a exótica vida selvagem, uma criatura leva facilmente o prêmio de a mais estranha. O Ai-Ai. Apesar de sua estranha aparência, o Ai-Ai é, na verdade, um lêmure com algumas incríveis adaptações na hora de procurar alimento. Essa criatura é especializada em alimentos de difícil alcance para outros animais, e alguns de seus favoritos são larvas encontradas em troncos. Para encontrá-las, o Ai-Ai bate levemente nos ramos até suas orelhas gigantes detectarem uma mudança no som. Assim que um túnel de larvas é localizado, o Ai-Ai abre-o com seus dentes super afiados. Em seguida, um dedo médio ossudo e singularmente longo dá início à procura pelas larvas com uma destreza admirável. A aparência do Ai-Ai é tão estranha que no passado alguns habitantes da ilha os matavam assim que os avistavam, temendo que fossem mensageiros da morte. Mas eles são somente outro exemplo de como os lêmures se adaptaram aos diferentes modos de vida na ilha. Onde houver uma oportunidade, haverá um lêmure esperando para agarrá-la. A vida em Madagascar está repleta dessas estranhas experiências e adaptações evolucionárias. A água da chuva, as nuvens e a névoa saturam a elevada altitude da floresta. A umidade desce da copa e da folhagem e começa uma longa e lenta jornada rumo a uma parte muito diferente da ilha.
Mais de 300 quilômetros corrente abaixo, o rio flui através de uma vasta e inacessível paisagem, onde erguem-se torres de calcário chamadas de Tsingy de Bemehara. O resultado de séculos de erosão e as bordas afiadas dos Tsinghs formam a última palavra em fortaleza contra o mundo exterior. Mas mesmo aqui existe vida. Essa paisagem pontiaguda apresenta um desafio para muitas criaturas, mas o camaleão de Austerlitz encara esses desafios sem dificuldade. Ele atravessa as rochas pontudas e, agarrando-se a elas com suas patas em forma de luvas sem dedos, unidos em pares opostos em busca de alimento. A erosão fatiou as bordas afiadas dos Tsinghs e criaram um labirinto de fendas de cerca de 30 metros de profundidade, dando origem a mundos escondidos para as criaturas que vivem aqui. Mas além dos Tsinghs, o rio se torna mais amplo e mais raro. Essas águas são o local de caça de um dos predadores mais raros dessa ilha selvagem, a águia pesqueira de Madagascar. Com uma envergadura de asa de 2 metros, a águia pesqueira é a maior ave de rapina da ilha. Mas apenas cerca de 200 delas vivem aqui. Sua dieta básica é peixe, mas elas podem caçar aves marinhas de tempos em tempos. Essa águia tem parentesco com a águia americana, mas ela vive somente aqui e é uma pena que agora esteja ameaçada de extinção. Os baobás, árvores que armazenam água, dominam as áridas florestas do oeste de Madagascar. Aqui não chove há 9 meses. Muitos dos leitos de rios menores agora não passam de lama seca e rachada. As criaturas que vivem aqui têm que se adaptar à aridez, levando uma difícil existência nas florestas de Madagascar. Os sifacas de coquerel são menores que os sifacas de diadema das florestas tropicais do leste. Na maior parte do ano, eles se alimentam de cascas de árvores e brotos de folhas. Eles protegem suas preciosas árvores dos grupos rivais, marcando-as com um odor produzido em glândulas especializadas localizadas abaixo do queixo. O sifaca chama a atenção de um mangusto estreito listrado. Essa criatura sobrevive na estação das secas, alimentando-se de formigas e larvas que ele retira do solo. Todos os animais se adaptaram às difíceis condições daqui e há jogadores maiores do que o mangusto estreito listrado à solta. Nas sombras perto daqui esconde-se um caçador muito mais formidável, a fossa. Mas a fossa não está interessada no mangusto. Ela tem uma refeição maior em mente. Voltaremos a seguir com Jardins do Éden, no Nat Geo. Caçada a deixa cansada. Uma emboscada silenciosa teria economizado mais energia no calor e, por enquanto, as vítimas escaparam. Uma mudança está para ocorrer nas florestas secas do oeste. Finalmente, os meses de seca chegam ao fim.
Essa espécie de lêmure começa a sair de seu sono. Muitos animais dormem durante os meses de seca, mas logo se tornarão ativos outra vez. Embora essa primeira chuva tenha sido breve, pequenas piscinas se formam e uma mudança milagrosa começa. As rãs emergem da terra amaciada para iniciar seu intenso ritual de acasalamento. Para essa espécie, a estação de acasalamento dura apenas um dia. Os que não encontram um parceiro rapidamente entram em desespero. Óvulos e esperma são liberados e por este ano está terminado. As chuvas trazem uma explosão de vida nova para o leito do rio. É como se alguém tivesse acendido as luzes. Para o Kingfisher de Madagascar, a estação de acasalamento dos insetos é época de bonança. Numa bela mostra de acrobacias, as libélulas molham a cauda na água. E cada vez que fazem isso, depositam ovos abaixo da superfície. A terra foi amaciada pelas chuvas e a iguana de Madagascar pode finalmente botar seus ovos. A iguana e a boa constritora são um mistério aqui, já que elas geralmente ocorrem na América do Sul e Central, nunca na África. Uma teoria é que seus ancestrais tenham vivido na antiga Madagascar há milhões de anos, quando ela ainda era parte de um supercontinente que incluía a América do Sul de hoje, antes de sua separação. A prioridade da iguana agora é empurrar os ovos o mais fundo possível, e depois enterrar o ninho, cobrindo-o para esconder sua localização. Há muitos predadores que apreciariam uma refeição de ovos frescos. Essa espécie de serpente encontra alimento através de seu apurado olfato. Ela não representa ameaça a animais adultos, mas seu apetite poderia exterminar a próxima geração dessa iguana. Após ovo, e as chances da cria desse ano se foram. As primeiras chuvas fazem muitas árvores exibir suas folhas verdinhas.
menos de 2 semanas, as florestas do oeste transformam seu marrom em verde. Em toda parte, criaturas dormentes voltam à vida. Uma delas é essa espécie de bicho-pau de 30 centímetros de comprimento. As asas desse inseto gigante não foram feitas para voar, mas sim para amedrontar possíveis predadores. O camaleão de Laborde acabou de se tornar ativo outra vez. Ele está procurando uma parceira e vê uma fêmea em uma folhagem próxima dali. Porém, há um obstáculo. A fêmea comprime o corpo e tenta se esconder atrás do galho, mas não adianta. O macho se aproxima. Em segundos, ela dispara seu aviso luminoso. Ela não está interessada. Depois de já ter acasalado, ela usa pigmentos fortes em sua pele para rejeitar um admirador mais afoito. Parece que ele entendeu a mensagem. Na porção sul de Madagascar fica uma terra bizarra feita de um deserto de espinhos. Aqui fica a região mais seca da ilha. Ela recebe minguados 30 centímetros de chuvas ao ano. Parte floresta, parte deserto, ela se sobressai na paisagem e com toda certeza contém algumas das plantas mais incomuns do planeta. Muitas delas cobertas com espinhos para proteger a preciosa água que escondem por dentro. Se alguém quiser viver em um deserto de espinhos, então será preciso fazê-lo com muito cuidado. Um grupo de lêmures de cauda anelada negocia cuidadosamente os espinhos de uma árvore para alcançar seus brotos frescos. A folhagem macia deve valer o risco. Essa árvore faz as primas com espinhos da América Latina parecerem brincadeira de criança. Caminhar por esses espinhos exige habilidade suprema. E para os jovens, há uma certa dor durante o processo de aprendizado. Os caudas aneladas amam tomar sol e geralmente são vistos sentados absorvendo seus raios de calor. Eles não vivem nas altas florestas tropicais do leste, preferindo as florestas abertas e secas, dado que passam mais tempo no solo do que qualquer outra espécie de lêmure. Eles também são a espécie mais social de lêmure, vivendo em grupos de até 25 indivíduos. Várias fêmeas produzem filhotes. Para os filhotes dessa espécie, isso significa que um amigo para brincar nunca está tão longe. A hora da brincadeira é interrompida por um visitante. É uma tartaruga rajada macho com cerca de 15 quilos e em feroz perseguição a uma fêmea. Se a fêmea ficar relutante, o macho demonstrará sua bravura, intimidando-a. Ele posiciona seu casco sob o dela, ameaçando tombá-la. Finalmente ela cede.
Pode não ser a serenata mais afinada, mas a copulação desse casal resultará em filhotinhos de 3 ou 4 centímetros. Os sifacas de Verreaux têm quase o dobro do tamanho dos caudas aneladas. Eles também estão em casa nas árvores da floresta de espinhos e são alguns dos poucos primatas que nunca bebem água, tirando toda a umidade de que precisam da vegetação que consomem. Eles se alimentam de jovens brotos dessa espécie de árvore que liberam látex branco e amargo para manter os insetos e os curiosos à distância. Os ventos sinalizam o final da estação da seca, trazendo finalmente a promessa de chuva no árido sul. Durante meses, apenas areia juntou-se nos leitos dos rios, mas isso está para mudar. Embora caia pouca chuva aqui, chuviscos distantes descem para encher os leitos dos rios, nutrindo a vida por quilômetros em volta daqui. A sutil mudança no solo é suficiente para fazer com que muitas das árvores com espinhos se transformem. É meio-dia e os sifacas estão em busca de sombra. Para encontrá-la, eles precisarão atravessar um terreno aberto, mostrando os movimentos que lhes renderam o apelido de lêmures dançarinos. Galerias de florestas crescem em faixas estreitas ao longo dos rios. Os sifacas entram em uma densa trilha onde as árvores drenam a água do solo o ano todo, criando uma profunda e bem-vinda sombra. Os caudas aneladas também fazem sua jornada através da galeria pelo solo. Eles vêm aqui procurar alimento e água. A floresta também é o lar de morcegos frugívoros que se empoleiram em um pé gigante de tamarindo. É a estação de acasalamento dos morcegos. Mesmo durante o dia, o poleiro ferve com uma intensa atividade. Os caudas aneladas são conhecidos por suas vocalizações diferenciadas. Sob a colônia de morcegos, eles conseguem se alimentar dos tamarindos que caem. Essas duas aves, parentes dos cucos, também procuram alimento no solo da floresta. Como os sifacas, os caudas aneladas adultos tiram vantagem da sombra da galeria para descansar, mas para os jovens sempre é hora de brincar. As fêmeas são dominantes na sociedade dos caudas aneladas e o grupo usa o odor assim como o toque para comunicar e reforçar os laços entre os membros. As mães fazem a higiene dos filhotes e os casais, um do outro. Os grupos de caudas aneladas podem procurar alimento dentro de uma área de 150 mil metros quadrados. Agora, eles estão indo para o rio. No sul, a água é escassa e também um recurso valioso.
Embora no extremo norte de Madagascar haja uma região onde a água é mais do que abundante. Voltaremos a seguir com Jardins do Éden, no Nat Geo. Um pântano gigante cerca as margens do maior lago de Madagascar, Lac Alaotra. Este é outro Éden para plantas e animais singulares encontrados somente nessa parte da ilha, incluindo um dos mais raros e mais peculiares entre todos os lêmures, o bandro. Pesando menos de 1 quilo, o bandro é o único primata no mundo que passa a vida toda vivendo sobre a água. Eles viajam em pequenos grupos e vivem de plantas que crescem nos pântanos. A base do papiro é uma iguaria para o bandro. Durante milhões de anos, esse curioso pequeno primata floresceu na segurança do isolamento de Madagascar. Mas depois, um primata maior apareceu em cena. Cerca de 1.500 anos atrás, os humanos puseram os pés nessas terras. É sempre a mesma velha história. Assim que nos aproximamos, a vida animal tende a se afastar. Nessa área, a crescente pressão sobre os habitantes locais forçou os pescadores a queimar a vegetação em uma tentativa de melhorar seu acesso aos locais de pesca. Más notícias para o bandro. Ninguém sabe com certeza quantos animais morreram queimados. Mas para esse grupo de bandros, o tempo está definitivamente acabando. Para escapar das chamas dessa vez, o grupo atravessa um pequeno canal em busca de segurança. Mas num mundo em diminuição, a ameaça é constante. Durante nosso relativamente breve período de posse sobre um Éden selvagem como Madagascar, causamos mudanças irrevogáveis. Será que o bandro acabará a próxima vítima das circunstâncias? Apesar da luta diária da população humana da ilha para atender suas necessidades básicas, essa não é tão má notícia para a população selvagem de Madagascar. Contra todas as expectativas, 2 espécies novíssimas de lêmures saíram recentemente de seu esconderijo, dando uma nova esperança a uma terra frágil. Com relação aos últimos 10% do habitat natural da ilha, uma nova lei promete triplicar o tamanho das áreas protegidas. Com mais de 2/3 das florestas remanescentes de Madagascar sob proteção, a batalha para salvar esse mundo extraordinário está longe de estar perdida. Um novo dia nasceu para as criaturas selvagens em seu lar no Éden vivo que chamamos de Madagascar. Versão brasileira, Centauro.